papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Está a dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos, mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste. Votos de muito boa tarde, obrigado por estar conosco nesta quarta-feira, 23 de fevereiro do ano 2022, a última semana do mês de fevereiro. Quarta-feira é o dia que se diz muito mais produtivo ao longo da semana. A ver, vamos? Provavelmente sim, diz-se assim também, passa o termo aqui nas nossas bandas em Angola, que é o dia que mais se produz, é o dia que os angolanos mais carregam na matéria para se conseguir o melhor para o pão em casa e também alavancar ou crescer a economia angolana. Vamos juntos nas plataformas com o seu programa Angola Alerta já no ar. Hoje quero começar o programa com uma nota de repúdio, diria nota, mas uma fala de repúdio em função de algo que aconteceu. Em hábito, nós tratamos aqui os assuntos da sociedade e na sociedade, aquilo que acontece com as nossas comunidades, de maneiras a ajudarmos a divulgar e a denunciar o mal e anunciar o bem. Dentre muitas coisas que têm estado a acontecer, nós temos sido também porta-bandeira, a voz do cidadão que não tem voz e, em alguns casos, anunciar aquilo que o Executivo faz de bem para a comunidade, de maneiras a que o país e o mundo, se quisermos, saiba daquilo que está a ser feito na nossa terra. Quando não está a ser bem feito, é nossa missão denunciar. Quando a coisa é feita a favor da comunidade, do público, do cidadão, nós anunciamos. Hoje, de forma muito sorrateira, aconteceu algo comigo próprio e que criou-me indignação e ainda estou indignado. Em condições normais nem faria o programa de hoje, mas os internautas não têm culpa das coisas que acontecem no dia a dia e temos de as cumprir tal como elas são. No exercício da minha atividade, quer profissional como até privada, eu tenho estado a andar nos bairros de Luanda e volta e meia a ver como as coisas funcionam ou até a resolver problemas particulares. Hoje foi daqueles dias muito tristes para a minha vida. Nunca fui algemado na minha vida e hoje passei por um processo em pouco menos de 9 minutos, se não 8, algemado. Sim, é mesmo, algema. Daqui a pouco eu mostro-vos os hematomas que já criaram nos meus braços em função desta algema. Conto-vos como isto aconteceu. Hoje, 23 de fevereiro, daqueles dias que nunca mais a vida poderá me dar a oportunidade de esquecer. Eu gostaria, as notas que eu meti no texto, que a minha equipa de realização pudesse me ajudar as notas, parece que estão distraídos, não é que eu tenho no texto que é para poder apresentar. Estou a me referir exatamente a uma situação que aconteceu no Golfe 1, o chamado Golfe Escorreio. Eu ia caminhando para uma zona de circulação de muitos veículos, automóveis, onde as zonas de venda entre os bairros há muita complicação na circulação rodoviária. E entre quem passa primeiro e quem passa segundo, haviam carros por detrás de mim e em frente. Vinha um carro assim meio amanhado, um Toyota, parece-me Starlet, rabo de pato, diria. Talvez não, mas é aqueles compridos, não é? É o Starlet antigo, já com os vidros rebentados, mas não vai ao caso o estado físico da viatura. E entre recuar e avançar, o cidadão que estava no carro tenta avançar e fecha um pouco o espaço de manobra para mim. Então, eu parei a viatura e pedi que ele recuasse porque vinham outros carros atrás dele e também atrás de mim. Aí mesmo nos Correios, na zona de vendas de peças, não na estrada principal, mas numa estrada no interior do bairro. Posto isto, o cidadão imobilizou a sua viatura, desligou e manteve-se no carro. Depois percebi que estava com mais um cidadão dentro, estavam civis. Eu esperei 2, 3 minutos, não vinham, começo a filmar a ação que acontecia ali, parado, e as viaturas a tentarem persuadir o cidadão para que recuasse a sua viatura e este mesmo não o fazia.
A dada altura vi que ele cruzou os braços e começou a tomar um refrigerante. Vá lá, levou uma garrafa de alguma bebida à boca, certamente que não era cerveja, mas qualquer bebida que seja, estava a tomar e baixou o banco do seu veículo. Bem, eu vendo aquele gesto, desci também do carro que me fazia circular e fiquei ao pé de um portão de uma oficina, não é, a apreciar toda aquela algazarra. A dada altura, tentei fazer um telefonema para alguém que não surtiu efeito, então peguei o telemóvel e comecei a filmar, porque o rosto do indivíduo parecia-me ser um cidadão estrangeiro, mas que no final fui dando conta que não. E comecei a filmar. Filmei do sítio onde estava, parei de filmar, fechei o telefone. As pessoas foram falar com o cidadão para que recuasse, que eu tinha prioridade para avançar. A viatura, é verdade que no trânsito disse que a prioridade não é absoluta, mas eu disse às pessoas, eu até posso recuar a viatura. Estava de máscara, certamente ninguém me reconhecia até aquela altura, e ainda bem que assim o foi. E eu pedi que era melhor que ele próprio desse um espaço, porque ele avançou, o carro impediu-me. Neste vai que não vai, os senhores dentro do carro, a dada altura, saem os dois e surpreendem-me com um objeto que é de uso policial ou militar, as algemas, e agarraram, imobilizaram os meus braços, não é? Eu vou mostrar-vos, imobilizaram os braços com muita força. Eu tentei resistir ao máximo das minhas forças físicas, não é? E como podem ver, eu tenho sinais, eu não sei se a câmara objetiva pode vir até aqui, tenho sinais, não é? Estou com inchaço, como podem ver, o braço está com inchaço, não é? Tentaram a todo custo imobilizar-me, algemaram, tentei fazer esforço e comecei a invocar a lei, não é? Como vem, são hematomas aqui, do fruto do esforço que eles colocaram, não sei se a câmera consegue dar conta disto, não é? Eu estou ainda aqui com o vermelho, embora ter passado já a água aqui no estúdio, não é? Aqui na redação, mas ainda estou com o vermelho da força que impuseram, e a população, na verdade, veio ao encontro. Isto está aqui, não é, Joel? Não sei se consegues apanhar, tenho aqui, não é? Tenho este também que está aqui, não é? Isto aqui é fruto das algemas. Eu nunca tinha passado por um processo desse de algema. Algemaram-me. Os senhores estavam civis. E por que é que eu digo isso hoje aqui no programa? Porque não apresentaram documento algum, não identificaram se eram polícias à paisana, se eram de que órgão do Ministério do Interior ou das Forças Armadas. A mim não me identificaram, não pediram a minha identificação. Ao longo desta algazarra, a população percebeu da situação, eu ainda de máscara, começaram a gritar contra a polícia, que não era bom o que estavam a fazer. E eu invoquei, então, depois da algema, receberam o meu telemóvel, e eu disse a eles que, enquanto cidadão, se eles eram polícias, eu faço parte do grupo que paga imposto e paga o salário deles. E que aquele objeto pelo qual eles imobilizaram e estavam a maltratar fisicamente, eu também paguei, porque eu contribuo para o Estado angolano. Daí que não podiam fazer aquilo que era a minha liberdade. Eles disseram, por que o senhor estava filmando? Eu estava na via pública e tenho o direito de filmar. E, aliás, até porque eu sou jornalista, no exercício das minhas funções ou não, eu posso filmar quando acho que a situação é de interesse público. O senhor estava a impedir a circulação rodoviária no espaço público. Após eu ter dito isso, a minha máscara caiu um bocado. E eles percebem quem eu era. E a população que estava ao lado lembra-me exatamente, em função do trabalho que sabem que eu tenho estado a fazer aqui, como na Palanca TV, e as pessoas começam a pressionar os dois cidadãos que até a altura não identificaram-se. Eles, depois de verem que eu era um jornalista, então conversaram os dois e começaram a exigir que eu desbloqueasse o telemóvel. Eu disse que eu estava algemado e não podia desbloquear o meu telemóvel. Não, tens que desbloquear para apagar as fotografias. Ora, a população era tanta que estava a mobilizar na zona e pensei logo, era melhor aquilo para não acontecer o pior. E pediam-me que eu fosse à esquadra, eu disse que não iria à esquadra porque não cometi crime nenhum. Então foi assim que eu dou o código, porque estava algemado, eles não me tinham tirado as algemas, eles é que desbloquearam no meu próprio telemóvel, apagaram todos os registros. E eu perguntei-lhes, se vocês não cometeram nenhum crime, por que estão a apagar os registros? Infelizmente, sabem que temos muitas situações de pobreza. Naquela altura, parece mentira, não havia ninguém com telemóvel digital. Toda a malta que estava ali
Era uma malta que queria filmar e tentavam, mas não tinham telemóvel digital para filmarem esta agazarra que eu podia trazer-vos aqui. E por que eu trouxe na abertura do programa? Para dizer que, primeiro, se esses indivíduos são da polícia, então têm de estudar mais e saberem as leis, os limites das leis, os direitos e as obrigações. Segundo eles, e a população ao pé, queriam levar-me na esquadra que está aí ao lado da rotunda, ao pé da pedonal do estoquista, do Simão Toco. Então, devem ser daquela esquadra. Devem. Digo devem porque não apresentaram nenhum crachá, não estavam identificados. Se não são polícias e pela característica das viaturas, estavam a paisana, e se eles não são polícia, não estavam a paisana, é um grupo de indivíduos, então a polícia tem que ver com quem andam os instrumentos que nós pagamos. As algemas, as armas e outros mais. Eu não vi a arma, não vislumbrei nada, apenas as algemas com que estavam, porque eles não identificaram-se. Então começa-se a perceber porque que há muita arma por ali, há muito objeto da Polícia Nacional e das Forças Armadas atirada em qualquer lugar, porque esses indivíduos não identificaram-se. E pela característica da viatura não dá apenas para medir a polícia. E até aquela altura tentaram chamar um patrulheiro, a população, e não chegou. Então, houve que, como uma pressão, após eles terem visto a população a gritar, tanto é que essas filmagens que vocês estão a ver agora, é a população que fez com o meu telemóvel, porque disseram que temos que registrar isso, porque os indivíduos foram-se embora e têm que registrar exatamente isto. E eu, deixa-vos dizer mais uma coisa. A mim aconteceu isso. Podia ser o mínimo, também podia ser o pior. Acontece com muitos cidadãos indefesos. Eu tive que invocar a lei e tive que chamá-los à atenção de que eu estava numa via pública e que eles é que cometeram, porque se não tivessem cometido, eles aceitassem que aquelas imagens eu os trouxesse cá. Infelizmente não pude e, na devida altura, a nossa polícia não é ainda tão organizada que você vai dar uma queixa, uma participação e depois tem resolução, mas na devida altura eu tive que vir aqui antes de ir à polícia. É verdade que está em causa a minha integridade física, mas eu tenho uma responsabilidade para convosco. E na devida altura eu vou a este comando nas próximas horas, ou posto policial, dar participação desta situação, destes indivíduos, apresentar a característica dos dois, para ver, porque na fala percebi que nenhum deles é estrangeiro, são mesmo angolar. Um mais fulo, baixinho, e outro quase com a minha altura, não é? Que foi o indivíduo que mais intimidou-me de forma verbal e física. E como devem ver, a minha voz já está afónica porque ficamos muito no bate-papo. A população, estes jovens, podem voltar a me dar aquelas imagens. Estes jovens foram verdadeiros heróis. Quando perceberam que era eu, foram gritando justiça, justiça. Eu tive que fazer exatamente o coro com eles, não é? Justiça, que as leis são para os cidadãos e o polícia, o agente, não pode usar dos meios que são nossos para fazer das suas. Deviam ir à procura de bandidos, deviam ir à procura de gatunos, de saqueadores e não de cidadãos que até vão contribuir indo para estes mercados para tentar gastar algum ou ganhar algum. Infelizmente é isto que aconteceu comigo hoje, nada tem a ver com qualquer uma outra ligação, foi um mero incidente que aconteceu aqui de um desentendimento que podia ser razoável, mas a prepotência e a arrogância da nossa polícia é vista muitas vezes por não conhecerem a lei. Porque quando eu disse que eu tinha o direito de filmar porque estava na via pública e que aquelas algemas pelo qual me estavam a molestar, eu paguei, porque eu contribuo todos os meses para o Orçamento Geral do Estado. Eu tenho descontos todos os dias. E não pode a polícia e qualquer carcamano, nenhum troglodito ou um cara de sapo que se veste a mando encoberto da polícia, não apresenta documento, não se identifica e vem com arrogância com que me fizeram. Espero que isso seja a última vez e que isso não seja a introdução do que estamos a viver. Não quero acreditar que seja premeditado isso, penso que é um caso isolado e peço desculpa por ter trazido aqui, mas se a gente não denuncia, esses indivíduos começam a fazer muitas situações. Apelo ao comandante da esquadra, quando me vir lá, receber, e eu vou fazer a participação como cidadão normal, sem sequer apresentar como jornalista, não é? A ver se isso ocorre e se esses indivíduos são chamados para depois justificarem a agazarra e a situação que fizeram comigo. Era basicamente esta introdução e obrigado. Peço desculpa por ser cansado, estão habituados a ver o comentário das peças, mas hoje comento de mim mesmo, que não é um hábito, mas é isso, aconteceu comigo. Estou bem, estou um bocadinho
com a voz meio complicada, mas não vou parar de trabalhar, já disse. Meu peito está aberto à bala, vem o que vier, eu já morri há muito tempo, é apenas a minha alma que tem estado a falar para vocês e vamos continuar a trabalhar para o bem do povo angolano. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos, mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste. Cidadã é assaltada 3 vezes na própria casa e a polícia quase nada fez para, no mínimo, tranquilizar a senhora e os seus parentes que com ela coabitam na mesma casa. Chama-se Verônica Quiteculo. Diz ser filha de uma alta patente das Forças Armadas Angolanas, a SFA, mas não quis usar a influência do pai e pensava que a polícia estava com os cidadãos e na defesa dos cidadãos. Lê do engano. Segundo a dona Quiteculo, a polícia não mostrou estar do lado do cidadão. Muitas vezes assaltada e quando deu queixa à polícia, a polícia quase nada fez para tentar apaziguar os ânimos daquela família e dela em particular. Tudo isto aconteceu no bairro Benfica e é trazida pela nossa equipa de reportagem, Joel Macontima e Manuel Ngunza. Agora, alerta! Foram 3 assaltos, todos durante a noite. As participações à polícia foram feitas, mas a reação da corporação nunca chegou em nenhum dos momentos que os assaltos aconteceram. Os 3 assaltos que sofreu Verônica Quiteculo levam-lhe a não confiar na Polícia Nacional, especificamente a de Benfica. A primeira vez fui à esquadra, fui mesmo muito estressada, sem sucesso. A segunda vez, eu disse, eu não saio daqui sem resolver o meu problema. Sentei, fiquei aí à espera. A senhora tem que esperar. Fui com meu irmão e o vizinho aqui ao lado. A senhora tem que esperar. Depois me disseram, a senhora tem que ir no Xinguari. Eu disse, não, eu vivo aqui em cima, no bairro 10 de dezembro, por que eu vou ao Xinguari? A senhora tem que ir dar participação primeiro lá ao Xinguari. Eu não aceitei o Xinguari. Na segunda vez que eu fui para lá, eu disse, hoje eu quero ser atendida por um polícia, porque eu sou uma senhora mesmo muito esquentada. Eu sou uma senhora muito esquentada e tenho família, meu descosta larga, não queria usar isso porque os meus tios sempre me aconselharam. Isso chama-se abuso ao poder. Então eu fui lá como uma cidadã normal para ser atendida. Fui atendida por volta das 15 horas, graças a uma senhora que lá estava, a polícia. Era para dar apenas a participação? Sim. E a senhora me perguntou, o que a senhora veio aqui fazer? Eu disse, olha, já fui assaltada ontem, hoje, e sem sucesso. Por isso que eu voltei. Hoje vim mesmo bem esquentada. A senhora me disse, a senhora está mesmo realmente muito nervosa. Eu disse sim, porque os gatunos foram a primeira vez, foram a segunda vez na minha casa. E terceiro dia fui para lá, fui atendida pelos secretários, talvez do responsável lá da esquadra, um casal. Ah, dona, fica calma, as coisas funcionam mesmo assim. Eu disse, isso é uma brincadeira. Terceiro assalto, me conformei. Por que eu vou à esquadra? Fui o primeiro dia, nada. Fui o segundo dia, nada. Fiquei em minha casa. Está indignada com o trabalho da polícia? Estou. Muito. Muito mesmo. Muito mesmo. A polícia do Benfica não trabalha. Eu digo mesmo isso, que não trabalham. Os ladrões chegaram a bater a janela do quarto de Verônica Quiteculo. Eu nunca vi. Eu só ouço a dizer, assaltaram a fulana na sua casa. Mas eu nunca vi um gatuno que veio assaltar, bater a janela para entrar. Assustada, teve que pular pela janela. Verônica Quiteculo diz que não desconfia de alguém. Eu vivo aqui há 35 anos, nunca me aconteceu, foi pela primeira vez. Foram 3 assaltos sem a polícia ter feito alguma coisa. Verônica Quiteculo diz que não é essa a polícia que Angola e os angolanos querem. Polícia mesmo para mim é zero, não trabalha, principalmente a polícia do Benfica. Cidadã assaltada por 3 vezes em Luanda, em sua casa e quase tudo perdia, diz que a Polícia Nacional traiu a confiança dos cidadãos. Nestes 3 assaltos, a polícia nada fez e tampouco soube atender a senhora.
Foram situações acabam por embrulhar-se é a ineficiência de parte da nossa polícia, a falta de preparo. Há bandidagem, em qualquer parte do mundo. Haverá sempre gatunos onde há população, onde há situação social débil, onde há problemas com o patrulhamento, onde há pouca polícia. Mas aqui, como podem ver, eu em instantes falei de mim mesmo, de uma situação, e agora reparem, parece tudo a coincidir. Há aqui uma situação, a cidadã vai à esquadra, vai à polícia, onde ela devia ter segurança e fica mais receosa ainda. Não é atendida da melhor forma. Isto acontece com muitos de nós. Desistimos dos casos na polícia. Se não é falta de papel, não tem energia. Se não tem energia, o indivíduo que está lá escreve mal ou menos sabe escrever. Se não é a questão da escritura, é a questão da compreensão. Um polícia na recepção tem que entender de técnicas de comunicação. Não dão isso. Recebem salário todos os dias, os comandantes têm a possibilidade de fazer informação, se é que têm, porque também podem não ter orçamento, fazer informação para a polícia lida com o cidadão, a polícia deve estar preparada todos os dias. Eu falo isto com prova provada, não só da situação que aconteceu hoje, mas tem estado a acontecer quase sempre. Lembram-se o ano passado que eu falei de uma esquadra, que eu fui no município do Rangel, que, até o agente está-me a dizer que está à espera do salário dele para tirar 12 mil kwanzas, para ele comprar a resma de papel e o tinteiro, para poder imprimir todo aquele processo de participação e etc. A cidadã foi assaltada 3 vezes, a polícia não vai ver a casa. Não vai ver onde é que assaltaram, não faz perícia. Quer dizer, já é normal, é normal. Se fosse casa de um indivíduo da governação, de uma figura de filhos de não sei das quantas, como se nós não fôssemos filhos de ninguém, não é? Como se os nossos pais não são pessoas, eu sou teu pai que é deputado, eu sou teu pai que é ministro, eu sou teu pai que é general, que é empresário, iriam lá. Apanhariam até os bandidos, conseguiriam, né? Em zonas que nem têm câmeras, até as câmeras aparecem neste dia. E aí a gente pergunta, está seguro nessa terra? Não, só mesmo um ganazambi, tuloloque, porque aqui não estamos seguros. O cidadão foi assaltado 3 vezes e ele até diz que o seu pai é uma alta patente das Forças Armadas, mas não quis utilizar, e ainda bem, a influência do seu pai. Não quis. Cidadã é assaltada, vai fazer a participação e lá na polícia também me encontrou uma senhora. Minha senhora, isso é mesmo assim, tem que ter calma. Mas isso é mesmo assim, tem que ter calma. O caneco, ele é uma cidadã. Aqui não se respeita. Nós, infelizmente, vamos dizer que somos cidadãos. Só mesmo já para enfeitar na boca, porque nós somos mora-povo. O povo é mesmo assim, ninguém lhe liga, tal. Faz, não faz, morreu, não morreu, o presidente está nem aí, o ministro está nem aí, o secretário de Estado. Aquela coisa de condolência, consternada, é tudo conversa, nem eles, não são eles que escrevem, eles pedem lá um cipaio deles para escrever aquilo. Estão nem aí, não têm sentimentos. Pior é que também vão morrer. Vão. Então a cidadã é assaltada 3 vezes, faz o esforço de poder colocar na sua casa os meios, e sabe-se que aqui são titânicos, você tem que poupar, tem que fazer que chiquila, tem que arrumar ali, guarda aqui, empresta ali, junta aqui, aumenta ali, dá aí para receber com juros aqui, para tentar meter o mínimo. A cidadã é assaltada, e ainda lhe bateram na janela, com licença, como tivesse a vir pedir jindungo, né? Ó sal, com licença, quem é? Somos nós. Quem são vocês? Os gatunos. Fala sério, complicado. Não pode ser. É difícil. E nós não conseguimos entender esta situação na nossa terra. É assim, cidadã Kitecula, aqui na zona do Benfica, né, foi assaltada e a polícia nada ou quase nada faz. Senhores comandantes, formem os vossos efetivos. Vocês também devem ser formados. Muitos de vocês não têm informação qualificada. Muitos de vocês andam ali por interesses. Muitos de vocês andam na rotina diária, a polícia tem que ser formada sempre, a polícia tem que estar preparada, nas paradas. Falem sobre isso, acompanhem, fiscalizem, ponham câmeras nas salas para ver qual é o tratamento dos vossos efetivos, como é que eles lidam com o cidadão. Será que... É que aqui é tudo assim, você abre conta bancária de uma empresa num banco, fica 10 anos com a empresa, o banco nem sabe onde é que é a rua da tua empresa, o que é que você faz, mas você tem... É impressionante nessa terra, pá. É que estão nem aí, não querem saber. O cidadão dá queixa. E você, deixa lá o número do telemóvel. A polícia nem te liga. Senhor João, desculpa, aqui é da polícia. Gostaríamos de saber a queixa que o senhor fez. Será que ainda quer dar continuidade? Nada. Fica só para o verbo encher tudo. Fala com o Bango Pimpa. É difícil, não dá.
É difícil. Olha, falando de criminalidade, não é tudo. Aumenta a criminalidade no bairro Vila Chinesa. Olhem só, e seus arredores. A todo instante há roubo na Vila Chinesa. Os moradores desta vila, que está em Viana, que pertence do município satélite chamado município de Viana, falam em dias difíceis, onde sair à rua é um autêntico desafio diário, porque a qualquer altura és assaltado. Os bandidos e gatunos juntos roubam à luz do dia, nem mesmo os mototáxis e os candongueiros, chamados taxistas, são poupados à luz do dia. O nosso Joel Macontima traz-nos as imagens e narra. Agora, alerta! Os relatos dão conta de uma onda de assaltos que, dada a frequência e os meandros de atuação dos marginais, tiram o sono da população e de quem aí circula. A zona aqui, bandidagem é demais. Até não estamos a aguentar 8, a partir das 8, das meia-noite, nós aqui não conseguimos dormir. Os bandidos aqui é muito. O contratempo da polícia quando é chamada e a falta de iluminação de uma esquadra e o isolamento da zona são situações que, para os moradores, contribuem na frequência e elevado índice de assaltos. A polícia vem mais tarde. Não vemos assim na hora, porque a polícia está chegando, não. Não, algumas vezes sim, aparece sim, mas algumas não. Às vezes nós mercamos aqui o nosso negócio, de repente vai ver bandido, já está a assaltar carro, está a assaltar moto. Pode ser também dar um tiro mesmo nas pessoas que estão a conduzir. Tendo como principais vítimas os habitantes, automobilistas e mototaxistas. Praticamente, os bandidos aqui, pode ser de dia como de noite, é assalto, tiros, mortes também que se passa aqui, nessa zona aqui, está mal. Os automobilistas estão preocupados com a insegurança na via, onde a qualquer momento é anunciado um assalto, sobretudo à noite. É inseguro no período noturno. Tem tido muitos assaltos. Aqui a Polícia Nacional só rola de manhã muito cedo. O trabalho que ele faz só interpelar os taxistas. A iluminação? Pouca iluminação, aqui fica muito escuro. Aqui nessa zona aqui, iluminação mesmo não. A partir das 18 horas já fica muito escuro. Os mototaxistas são outros cidadãos considerados de risco durante as suas atividades. É muito arriscado, porque várias vezes é frequente aqui os assaltos nessas ruas, de noite, de dia, em qualquer hora. Normalmente eles andam armados e frequentemente é mais motoqueiro, tá vendo? Andam os dois na moto, armados e tal. Até 18, 19 se terminamos, porque o movimento está mal. Assim, quando você tenta de levar uma coisa a um dos táxis, eles seguem atrás, até quando você lhe pousa no sítio dela, te colocam de coisa de pistola, então não tem como. E até nós, é muito sofrimento mesmo, muitos sofrimentos. É dizer que, devido do pão das crianças, não podemos estar em casa, mas senão o movimento nós é de estar em casa a esperar. Precisamos que haja mais segurança cá nestes arredores e a segurança dos senhores policiais que rondam aqui de noite e que vejam essa situação da iluminação. Índice elevado de criminalidade no bairro Vila Chinesa e arredores em Viana está a preocupar os moradores. Se de dia nós vemos esta zona da Vila Chinesa com essas imagens, de dia já é assustador o movimento que se verifica. Imaginem vocês no período noturno nesta zona de Luanda. Município de Viana, uma zona sem iluminação pública, ali a zona da rotunda do Quelombe para a Vila Chinesa, onde se vai dar uma zona que até tem asfalto, mas há muitas residências do lado esquerdo como do lado direito. Depois tem a outra zona totalmente escura que vai fazer a ligação ali do Kikush, muito escura. É nesta zona onde se encontram muitos cadáveres, onde muita gente é encontrada morta, onde levam muita gente para ser assassinada. E quem ali mora tem de chegar cedo a casa. Não consegue circular no período noturno. De carro é muito complicado. Zonas com terra batida, nós vemos estes quebra-molas que até colocaram ali pelos chineses num troço de via muito complicado, que vai dar a ligação da parte traseira do cemitério de Viana. É muito difícil.
Não há policiamento. Olha, falando em policiamento, é complicado. Eu não sei se a polícia, se temos mesmo polícia, quer dizer, até temos, não é? Fica aqui, parece um gozo. Até temos, mas se cumprem com a atividade. É que não se vê nos bairros policiamento, só policiamento, se é dezembro, se é Operação Caranguejo, se é Operação Macueto, se é Operação Uauê. Epa, não pode ser. Na ilha de Luanda, por exemplo, na gestão do outro senhor, né, o GES, entenda-se, José Eduardo dos Santos, sem querer chamar aqui a vaca isto, né, havia lá um modelo de polícia que foram buscar, acho que em Portugal ou no Brasil, copiaram mais ou menos bem, mas depois não surtiu efeito. Estou a falar daquela polícia que anda de bicicleta em zonas asfaltadas, que é uma polícia que vão andar 2 a 2, não é? Fardados com umas polos, cores azuis. Parece a PSP, a polícia portuguesa, com azul assim, da cor da minha camisa aqui, azul bebê, azul do céu, com os calções, cor azul escura, capacetes de bicicleta, e vão despersuadindo a ação de qualquer miliante. Essa polícia está onde? Uai, alengue. Banda, saíram, não estão lá. Por quê? Porque nós não temos manutenção, porque nós não salvaguardamos os próprios agentes com as técnicas. Passas na marginal, da ponta a ponta, é capaz de saíres da zona do Catamará até onde estão a construir o edifício das telecomunicações, sem vires um polícia. És capaz de viver isso. Agora vocês imaginem, aqui no Museque, aqui nesta zona, onde é tudo matagal. É muito complicado. Passam indivíduos suspeitos, aqui não há iluminação. Passar aqui à noite é muito arriscado. Assaltam casas, os cidadãos aqui estão já insatisfeitos. Muita gente fugiu do Rangel, fugiu do Kazenga, fugiu do qual é outro município histórico? Rangel, Kazenga, Marçal? Sambizanga, né, do Sambilaieto, para vir aqui à procura de sossego. Construíram casas bonitas, grandes, quintais. Mamão, hoje bandido homem, hoje mais só os bandidos estão a roubar todas as coisas. Eles já tiveram que voltar de novo no seu habitat. É muito complicado e é bastante difícil. Olha, vamos a um breve intervalo e quando voltarmos, vamos falar de uma situação que está a chocar os cristãos, em particular os católicos e de forma restrita os salesianos e o povo do Luanda. Até já. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Está a dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito difícil. Estamos cansadas, papá. Olha só, papá. Isso é muito difícil. Síntese informativa na Camunda News. Acompanhe nas redes sociais da Camunda News notícias da atualidade local e do mundo. 4 transmissões diárias. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Das Chanas do Leste nasce um projeto pioneiro de educação a nível superior, comprometido com o desenvolvimento do Mochico de forma inovadora e sustentável. Com excelência e rigor, lecionamos 8 cursos de licenciaturas geridos por uma secretaria digital e acessíveis por meio de um portal académico. Promovemos o ensino de qualidade através da instrumentalização da realidade por meio de laboratórios modernos e um tribunal simulado. Inovação, o ensino de qualidade e responsabilidade social. O Alinga. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Estamos cansadas, papá. Olha só, papá. Isso é muito difícil. Vai meter mesmo no ar assim. Vocês estão aí na desordem.
papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Está a dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito difícil. A situação de volta no seu programa Angola Alerta. Vamos olhar para outras situações que preparamos para si. Estamos a viver uma situação que é natural, a morte de alguém, mas desta feita mexe um bocadinho mais com as pessoas, porque trata-se de um ser humano que, enquanto esteve em vida, modificou também a vida de muitos angolanos, até porque não é de origem angolana. Chamava-se Jesus Tirso Blanco. Nasceu, na verdade, fora de Angola. Estamos a falar em Ramos Média, diocese de Buenos Aires, onde nasceu este cidadão, que é da Argentina, no dia 3 de junho do longínquo ano de 1957. Jesus Tirso Blanco efetuou seus estudos de filosofia e teologia na Casa de Formação dos Salesianos de Buenos Aires, na Argentina. É licenciado em Missiologia e Comunicação Social. Recebeu a ordenação sacerdotal no dia 28 de setembro de 1985 e encontrava-se já em Angola desde a sua ordenação sacerdotal, ou seja, como padre. A Diocese de Luena, sufragância da Arquidiocese do Ambo, na altura foi erigida em 1979 e estende-se por uma superfície de 223.040 km² e tem uma população de aproximadamente 700 mil habitantes. Os católicos são quase 40 mil, contam-se 4 paróquias, estamos a falar de 9 missões, 20 padres, dos quais 12 são diocesanos e 8 religiosos, subdivididos entre salesianos, beneditinos e verbitas. Os seminaristas são 18 e as religiosas 20. A Diocese de Luena encontrava-se vacante, ou seja, sem nenhum bispo, desde 11 de dezembro de 2006, após a transferência para o cargo da Arquidiocese coadjutora do Lubango de Dom Gabriel Mbilingue. Nesta altura, Dom Jesus Tirso Blanco é nomeado, então o Papa nomeou como bispo de Luena, em Angola, o padre Jesus Tirso Blanco, vice-inspetor na altura dos salesianos de Dom Bosco deste país da lusofonia Angola. A partir dali, Dom Tirso Blanco tornou-se o bispo da diocese do Luena. Dom Tirso Blanco, Padre Tirso, como é muito chamado, no Sambizanga, por onde viveu bom tempo e foi pároco na paróquia de São José de Nazaré, o Sambizanga, ao pé do Roque Santeiro, muito conhecido pela transformação da alfabetização naquela parcela de terra e ter mudado a vida de muitos jovens e adultos naquele local. Não só com o projeto do método Dom Bosco da alfabetização, como esteve também por dentro da estrutura erguida e o primeiro instituto médio do município do Sambizanga, que não existia até a altura. Foi ele o grande mentor daquela estrutura que hoje é chamada Complexo Escolar Dom Bosco, ali mesmo no Sambizanga, e a abertura de vários centros de saúde, centros pastorais no Sambizanga. Fez muita caminhada pastoral. Muitos jovens inspirados na sua atividade formativa, criou muitos acampamentos que moveram jovens salesianos e não só, das pastorais ao nível de Angola. Muitos deles hoje trabalham em vários setores da vida, um deles é esse mesmo que fala para vocês. Quase que acabamos por nos lembrar de Dom Tirso Blanco todos os dias. Um pai, um amigo, um companheiro, um confessor nato, amigo do seu povo, que encarna o problema de cada um e, claro, virtude e trabalho, alegria em servir era de Dom Tirso Blanco. Muito trabalho a favor das comunidades e dos povos. No Luena há quem dizia que ele era o verdadeiro governador, porque foi em locais que todos os governadores já passados no Mochico nunca tinham lá chegado. Como podem ver pelas fotografias e os vídeos que estamos a passar, Dom Tirso Blanco acabava por desbravar terrenos, caminhava com a comunidade, comia onde estivessem os seus
e fazia idas longas de 4, 5 dias por terra para poder visitar as suas comunidades e denunciava maior parte do desmatamento daquela província. O facto de muitos estrangeiros estarem a tirar a madeira de forma irresponsável e criarem o problema da seca na província do Mochico. Dom Tirso Blanco, conhecido por muitos jovens e não só, morreu ontem na Itália. Esteve doente desde o ano passado, já padecia de uma situação que tem que ver com o estômago. Foi levado de Luena para Luanda, ficou alguns dias internado numa unidade hospitalar aqui por conta da sua diocese e da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé a Ciaste, e depois sentiu-se muito mal, teve que ser levado para fora do país. Ainda durante a semana conversamos com Dom Tirso Blanco e dizia que precisava das nossas orações. Quando um grupo de FIMA, Filhos de Maria Auxiliadora e jovens de Dom Bosco, reuniam-se para ontem às 0 horas fazerem uma corrente de oração, perto das 19, se não 20 horas, a notícia triste chegou de que Dom Tirso Blanco já não faz parte do mundo dos vivos. Foi ao Pai, foi à casa do Pai para os que entendem da linguagem cristã e que a morte é sempre uma alerta. Este senhor foi ele, o culpado da minha estada aqui e na docência. Foi com Dom Tirso Blanco que eu consegui salvar parte da minha vida. Talvez seria um delinquente. Vim de Ndalatando e recebeu-me. No Sambizanga, fez-me homem. Trabalhei com ele, inspirou-me para criar empresa, inspirou-me para a comunicação, porque dele aprendemos na Semacho Juvenil, no Secretariado Nacional de Pastoral Juvenil e em outros momentos catequéticos. O teatro foi a inspiração de Dom Tirso Blanco, que levou-nos a fazer grandes peças de teatro para as nossas comunidades. Adeus, filho do homem. Um angolano que enraizou-se bem, apesar de ter nascido na Argentina. Era assim, bispo de Batina, que desmontava pneu, trocava pneu, caminhava com as comunidades, levantava árvores, confessava em locais quase que inacreditáveis. Dom Tirso está vivo entre nós. A Camunda News, em nome do programa Angola Alerta, quisemos fazer esta homenagem. Ela assistia aos nossos programas e elogiava a maneira de como denunciávamos os males que acontecem na nossa terra e anunciávamos o bem neste programa. Obrigado, Dom Tirso Blanco, por ter vindo a Angola e ter inspirado muitos de nós a sermos homens íntegros e não nos deixarmos corromper com políticas para encher a barriga, a que chamo de políticas do frango na arca. Ngassakidila, tua pandula. Obrigado, Dom Tirso Blanco, o bispo do povo. Enfim, é muito difícil prosseguir, mas se também não continuamos a trabalhar, certamente Dom Tirso Blanco, onde está, vai ficar muito difícil fazer orações para nós, onde ele já se junta a outros anjos do céu. É mais uma estrela que foi ao encontro do Senhor e que interceda por nós lá acima. Hoje, na paróquia São José de Nazaré, no Sambizanga, vai haver uma celebração em sufrágio à sua morte, a partir das 18h30, e na paróquia de São Paulo, em São Paulo de Luanda, haverá a missa também às 18 horas, onde vamos nos juntar em fé e oração para honrar todo este bom trabalho de Dom Tirso e esperar outros documentos da Ciaste para acompanharmos as exéquias, se virão cá ou se vão ficar pela Itália ou vão para a Argentina. Ao povo do Luena, muita força, muita oração e vamos viver tal como Dom Tirso sempre viveu. Há 10 anos que os habitantes do famoso bairro Mártires do Kifuangondo, em Luanda, estão sem abastecimento de água. Perceberam? 10 anos sem abastecimento de água potável. Não correm. Os moradores dizem, segundo informações no local, que o trabalho que se fez de melhoramento das ruas e do tapete asfáltico, que está uma coisa bem feita no Mártires do Kifuangondo, é a razão do furo e do derrube da canalização que dava para fornecer a água àquela população. Dizem eles, muito difícil viver sem o abastecimento de água e têm que recorrer aos bidões, aos cupa-patas, ou então gastarem somas de dinheiro para comprarem um bidão para a higiene, a cozinha
e outros haveres. Veja conosco. Alerta! Trocaram a água pelo asfalto. Há 10 anos, o bairro foi requalificado. Ganhou um novo rosto. O que a população não imaginava era ter as ruas asfaltadas e ficar sem água. Isto é, trocar a água pelo betão. Para, em caso de sentir sede, basta pisar no asfalto. Antigamente saía água, mas diz que faltaram essa rua aqui. A água não sai. Há quanto tempo é que não está a sair água? Já vai 5 anos para cá. Desde 2012. Não sai água. A população diz que compra um bidão de 20 litros de água no valor de 150 a 200 kwanzas. Em janeiro, 20 litros de água chegou a custar 400 a 500 kwanzas. Desde que reabilitaram o bairro até hoje, olha, nas nossas casas pararam de correr água. E estamos nesse corre-corre, temos que comprar bidões. Há tempos ainda compramos um bidão a 500 kwanzas. Há um mês atrás, mês de janeiro. E isso é muito sofrimento, pá. Trata-se de um bairro localizado no coração da cidade, é dinâmico financeiramente, rodeado por grandes instituições do país, mas o centro e o contraste entre as imagens e realidade de população, faltando-lhes o mais básico, a água. O problema que é a água, mano. Chegamos de comprar no final deste ano o bidão a 400 kwanzas. Parece que é mentira, mas estamos a viver no meio da cidade de Luanda. E aqui estamos no centro, porque é Maianga. Comprar a quantidade de água capaz de atender às necessidades de casa é para aquela população um calcanhar de Aquiles. Praticamente, as capacidades dos bolsos das pessoas aqui no bairro, nem todas as pessoas têm capacidade de consumir água perfeitamente durante um mês. Porque só a água de 2.000, às vezes nem faz 4 dias. Há casas que a água de 2.000 kwanzas não faz 4 dias. E se nós vamos empacotar isso dentro do consumo do salário mínimo nacional, que é de 21 ou 30 mil kwanzas, praticamente o cidadão sofre. Dona Maria Valente é uma moradora antiga e tem várias interrogações sobre a segurança da água vendida pelos motoqueiros. Nem sabemos onde é que tiram água, não lavam bem os bidões, ninguém sabe. E onde é que os bidões também saem? Ninguém sabe. É só comprar só. Sem saber onde é que sai a água, os bidões são lavados ou se não, ninguém sabe. O problema é de domínio da administração da Maianga e da IPAL. Segundo o presidente da Comissão de Moradores, Alberto Francisco, a situação permanece porque não há vontade de dar respostas. Já tivemos reuniões com os gerentes responsáveis do bairro, como os camaradas administradores, a informar que o Martins de Kifangondo não tem água. Isso já vem há muito tempo. Não tem água e passam os cupapatas e os carros de água a venderem a água. Como dizem, apertar o bolso ou o cinto é caso para dizer que o bolso do cidadão vai ficando cada vez mais roto e o cinto mais apertado, quase rebenta a fivela. Estamos muito cansados, não sabemos o que é que podemos fazer. E para ter água em casa, as senhoras fazem o quê? Nós compramos água, conforme que o moço vê. Compramos o bidão 150 a 200. 200 kwanza a cada bidão. Bairro Mártires do Kifangondo, em Luanda, município da Maianga, está sem água há 10 anos. A população diz que compra um bidão de 20 litros de água no valor de 150 a 200 kwanzas. Em janeiro, 20 litros de água chegou a custar 400 a 500 kwanzas. Ainda que for 100 kwanzas, é muito dinheiro, porque reparem, para uma casa que tem 3 pessoas, precisa no mínimo de 10 bidões, 10. E esses senhores, para além de estarem a fazer dinheiro, são heróis. Mas olha que fique feio. Houve um trabalho, e aqui há que dar, não diria os parabéns ou felicitar o senhor Sotomayor. Foi ele, até onde eu sei,
parece que viveu nesta zona, aproveitou o boom do dinheiro que existia naquela altura para requalificar alguns bairros de Luanda. Aproveitou escrever o bairro dele, fez ele muito bem. Podia até não ser, fazerem todos, podiam fazer isso na Terra Nova, podiam fazer isso no Nelito Soares, que não fizeram uma vergonhosa. Aqui houve um verdadeiro trabalho de engenharia. Não é à toa que os nossos irmãos do norte da África, ou mesmo do Magreb, estou a me referir, os muçulmanos particularmente, burkinados, gambonês, nigerianos, etíopes não tanto, vêm morar nesses bairros. Tem urbanização, só falta arborização, que não fizeram. Mas as pessoas ficaram muito tempo a sofrer no Martins do Kifangondo, mas melhorou, houve melhorias, houve organização, olha-se para isso, tem entrada, tem saída, consegue. E quando chove, pode chover 10 dias no Martins do Kifangondo, a água vai evacuar e vai mesmo. E eu me pergunto, se naquela altura o senhor Sotomayor, não é, criou, aplicou as verbas para fazer, por que não replicamos os bairros todos de Luanda com isso, tal como tem, por exemplo, Vinduque, está assim. Lá no Martins, é verdade que o bairro Martins não é construção do governo que está em Angola, é do MPLA, do tempo colonial. Fez-se os arranjos, mas um trabalho bem feito, um trabalho bem organizado. Tudo com letreiros, estão a ver que tem sinalização vertical, horizontal não diria muito, mas tem muita sinalização vertical, porque horizontal aqui já papão cumbu, vai no bolso, e já ninguém mais faz nada, não é? Deixam por ali, cada um não sabe se tem linha contínua ou descontínua. Agora, há que saber fazer trabalho. Se por um lado melhorar o tapete asfáltico, ok. Se por um lado deram este ar bonito do bairro Mártires do Kifangondo, a questão da água. O Mártires do Kifangondo tem estruturas coloniais, que já tinha abastecimento de água canalizada. Esses senhores estão aqui há décadas, 60, 40 anos, 65, 55, vá lá, outros anos. Viram a jorrar água nas torneiras. O trabalho que foi feito aí, atenção, é bom também que se lhe diga, não é todo o bairro. Há zonas no Mártires que jorra água, mas o Mártires é grande na dimensão daqui que é a nossa grandeza, não é? Não tão grande como nos outros países. Estamos a falar da nossa realidade de Luanda. Luanda também territorialmente é uma coisita pequenina, Cabinda é maior que Luanda territorialmente. Não sei agora com a junção aí de Kissamas e companhias ilimitadas e catetes, como é que isso está? Também trocam toda hora. Olha, aqui está horizontal, não é? E a vertical está aqui em todos os lados. Rebentaram com a tubagem. Fizeram um trabalho. Aqui é assim, ainda está a fazer o trabalho, escava, não tapa. Depois, Angola Telecom também vem, faz lá a escavação dele, não tapam conforme devia ser. Depois também vêm os homens de como é que chama? Paviterra, ou sei lá, de tapa buraco, Biecon ou Becon, não sei o que e tal, cooperativas de presidência que arrumam, estragam, fazem. Também cria o seu problema. Resolveram o problema, trouxeram. Estão aqui as irmãs que eu estava dizendo, não é? Eles dizem aqui, só vão procurar essa zona porque é zona urbanizada. Agora, cidadãos, em pleno século XXI, numa zona organizada até, que o lixo está aqui, locais para meter o lixo, tudo bem, bonitinho, edifício ali e tal, dá para fazer foto. Assim mesmo, com bidão, assim está bom. Claro que não está bom, como dizem os pequenos, não está bom. Esses bidãs circulam uma zona assim, não é? Próximo a grandes edifícios. Dizia minha falecida mãe, luxo na miséria. Papá, olha só, uma senhora, como é que o Joel dizia? Uma quilara, não é? Porque essa não é latona. Quilara mesmo assim, a levar bidão, quer dizer, nem negro, nem claro, nem branco pode levar bidão. Estes bidãos de óleo, olha só, a fazer manguito, o cidadão já não precisa ir para o ginásio, até nem precisa, as veias já estão aí, já aparecem, não precisa mais fazer outro exercício, não tem água. 10 anos, o bairro Mártires do Kifangondo, senhora governadora, 10 anos, quem vive no prédio não consegue tomar banho em chuveiro, não tem o direito de ter água canalizada. Como é que não vamos ter doença? Lavamos a roupa na mesma água, enxaguamos na mesma água, lavamos a louça na mesma água, enxaguamos na mesma água. Não é água corrente, não há, que corre, que evita os vermes, a água é parada. Temos que guardar em reservatórios de plástico, que são feitos com resíduos de petróleo, e depois aquilo cria bichos, cria miruins, criam outras doenças. Em pleno século XXI, tem estado a chamar a atenção a isso. A água ainda é um problema em Luanda. Quando é que vão resolver o problema do emprego?
Quando é que vão resolver o problema da segurança? Quando é que vão resolver o problema da estabilidade social, da economia de proximidade com o cidadão? Quando é que vão resolver o problema do entretenimento, por exemplo, do teatro, da cultura, não é? Das artes, do ensino? Se o mínimo vocês não conseguem. Abastecimento de água, iluminação pública, circulação rodoviária, isso é básico. A capital já não podia dar esses maus exemplos. Estaríamos a falar de Namakunde, esse exemplo podia falar de Gongembo, de Golungo Alto, Quilombo dos Dembos, estaríamos a falar de Dombe Grande. Estes problemas estaríamos a falar já de zonas longínquas, que estão a 1000 e tal quilómetros. Daqui estaríamos a falar do Songo, estaríamos a falar de Coimba, no Zaire. Agora em Luanda, a escassos quilómetros do poder econômico, do poder político, os senhores só veem os vossos umbigos. Não veem a situação do povo. É bom verem um jovem casado, uma jovem casada, amantizada, um estudante, toda hora uma mais velha a circular com bidões assim, como se tivesse, quer dizer, como se estivesse na idade da pedra. Esse mais velho, Domingos Mukongo, Domingos Mukongo, é já quase ancião. Fala com lástima, fala com tristeza. Valeu a independência? Claro que não. Claro que não. A isso não. Depois, há uma mais velha que diz aqui da qualidade da água. É verdade. Eu vos provo isto. Quando a gente toma banho ou nos lavamos com essa água e não colocamos gotas de lixívia, é coceira para caramba, é sarna, é problema, né? Então, fica muito difícil entendermos como é que em pleno século XXI, no ano 2022, em Luanda, centro do poder político, centro do poder legislativo, centro do poder econômico, vivemos problemas de abastecimento de água, meus senhores. Quem em 8 anos, numa legislatura, não resolve o problema de abastecimento de água, de energia elétrica, saneamento básico, dizia um presidente americano, acho que é o Reagan, não é? Acho que é isso, é o Franklin. Pode ficar 100 anos na governação, não vai resolver o problema do povo. Repito, há um presidente americano que dizia, quem no exercício da sua governação fica 4 a 8 mandatos, de legislatura de 4 em 4 anos, se quisermos 10 anos, e não resolve o problema da água, não resolve o problema da energia elétrica, nem do saneamento básico, mamão pode escalar, vais morrer. Pode ficar 100 anos, não resolve problemas macro da população, problemas grandes, como emprego, como telecomunicações, como segurança pública. Não, é tudo fanfarria, porque isso é o mínimo que quem apresenta programas políticos, porque a palavra política é resolver problemas. Por isso é que diz política religiosa, política acadêmica, política televisiva, política jornalística, política de saúde. A palavra política não é só a política partidária. E o político exerce a política para resolver problema. A palavra política é resolver problema. E esses aí andam nos politizar, porque não resolvem problema. Resolvem problema do bolso e não do cidadão. Olha, vamos ficar por aqui. Prometemos voltar na sexta-feira. E não se esqueça, sexta-feira é dia do Cidadão Alerta. Hein? Temos mais um trabalho para o Cidadão Alerta aqui no seu programa Angola Alerta. Sexta-feira, fique preparado que vamos trazer mais uma denúncia de uma obra inacabada ao nível do Luanda e queremos ajudar quem está a governar a dar solução a estes gastos que não são justificados. Vamos agora ao encontro da Márcia Cordeiro para nos apresentar os tópicos que tem aí. Márcia, boa noite. O que é que temos para o Grande Informação às 20 horas? Boa noite, Guilherme. Boa noite, internautas da Camunda News. Claramente, também vamos olhar para o passamento físico do bispo da Diocese do Luena, o Dom Tirso Blanco, que perdeu a vida, ou seja, que morreu na noite desta terça-feira em Itália, vítima de doença. O Presidente da República, João Lourenço, reuniu com líderes da sociedade civil e religiosos para abordar a situação do país. Também será um tema em destaque no nosso jornal. Durante o ato de homenagem a Jonas Savimbi, Adalberto Costa Júnior reafirma que a Frente Patriótica Unida será alternância em 2022. Funcionário denuncia nepotismo na contratação de pessoal para a Comissão Eleitoral de Malange. E na atualidade internacional, Papa Francisco alerta para cenários cada vez mais alarmantes
e que podem provocar guerra na Ucrânia. O jornal estará a cargo da jornalista Divânia Nascimento, às 20 horas, e teremos convidados o Celso Malavolonec e Luís Jimbo, que vão analisar a reunião que o Presidente da República manteve com os líderes da sociedade civil e religiosos. Guilherme, é tudo que temos para hoje, o resto é para as 20 horas mesmo. Boa tarde. Boa noite, já são 18 horas e 7 minutos, quase 8 minutos. Obrigado, Márcia. Vamos ter a grande informação a partir das 20 horas, não perca. Aliás, essa situação de denúncias de Malange vai dar o que falar, porque ainda há gente que não recebeu o dinheiro em Malange e em outras províncias do pleito anterior, ou seja, de 2017. A CNN ainda tem dívida com muitos, tem dívidas com muitos fornecedores e também muitos cidadãos que se propuseram a ajudar a campanha das eleições. Agora, vem aí as próximas eleições e já há denúncias de haverem situações menos boas a partir da província de Malange. Seria bom que a CNE desse uma conferência de imprensa e apresentasse contas e justificasse porque que não se pagam aqueles que prestam serviço. E eu nem... Jonas Savimbi faleceu ontem, não é? Já estamos há 20 anos, não é? Foi em 2002. Há 20 anos Jonas Savimbi morreu. Ok. Sim, senhor, 20 anos. Um jovem de 20 anos nessa altura já é casado, 20. Já temos meninas de 20 anos que com 20 anos têm 2 filhos. 2. Rapazes com 3 filhos ou 4. Afinal, já faz muito tempo que ele morreu. Ele era o causador de tudo, diziam, né? Agora, 20 anos, ainda temos problemas bem graves, que no tempo dele não tinham. Uauê, mamauê, cubula, nananzambe. Nos perdoem. Nós fizemos festa naquele dia que Jonas Savimbi morreu. Houve gente que festejou morte do angolano, é para festejar. Festejaram. Agora, nos merece. Virtude e trabalho, alegria em servir. Se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo. E lembre-se, se estiver a conduzir, não beba. E se beber, não conduza. Boa quarta-feira. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste.